Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos com todo o nosso coração pela Tua palavra. Palavra que hoje nos lembrou da importância de nos alegrarmos em Ti, mesmo em meio às dificuldades, às adversidades. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes somos dominados pela ansiedade. Mas agora queremos colocar diante de Ti todos os nossos pedidos, todas as nossas preocupações. Pai amado e querido, visita cada pessoa que está acompanhando essa mensagem. Tira do coração dela o peso da ansiedade, o medo do amanhã, a insegurança que ela tem sentido em relação ao futuro. Enche ela com a Tua paz. Essa paz que a mente humana não consegue compreender. Senhor meu Deus, guarda o coração e a mente de cada pessoa que for alcançada por essa mensagem. Que cada um possa experimentar essa paz que vem de Ti, essa paz sobrenatural, que não depende das circunstâncias, mas da presença do Senhor em nossas vidas. Eu quero pedir a Deus por aqueles que estão enfrentando enfermidades, para que, segundo a Tua vontade, recebam a cura em nome de Jesus. Eu oro pelas famílias que estão vivendo em crise nesse momento, pedindo ao Senhor que haja reconciliação, amor e perdão. Ó Deus, para aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra as portas de emprego. Dê provisão a essa família, dê sustento a essa casa, dê sabedoria para que esse irmão e essa irmã administrem bem os recursos que o Senhor já tem concedido. Eu quero apresentar diante de Ti cada nome que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu peço que o Senhor toque em cada situação específica que foi mencionada aqui. Ó Deus, opera um milagre, conceda a cura, seja a cura física, espiritual ou emocional. Nos dê a Tua libertação e que hoje haja salvação nessa casa. Ó Deus, e que em meio aos nossos problemas, às nossas angústias, ainda que o Senhor não responda a todos os pedidos de forma imediata como nós gostaríamos, que nós possamos sempre nos alegrar no Senhor. Porque nós temos a plena convicção de que o Teu cuidado sobre as nossas vidas é real e é constante. Cremos que Tu és um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós. Que pela fé o Senhor derrame sobre nós paz, esperança e renovo. Derrame, ó Deus, o Teu cuidado, a Tua provisão sobre cada pessoa que foi alcançada por essa oração. É no nome de Jesus que eu oro e desde já Te agradeço. Amém e amém. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, do verso 28 ao 31, está escrito assim: Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Verso 29. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sabe, irmãos, eu tenho percebido um cansaço muito grande nas pessoas. Eu tenho visto muita gente esgotada, de várias maneiras. Tem pessoas que estão esgotadas fisicamente. Sabe quando você já acorda cansado ou cansada? Isso tem acontecido com você? Eu tenho reparado isso em algumas pessoas e às vezes até em mim mesmo. O fato é que a gente se envolve com tantas coisas,
sempre querendo fazer tudo da melhor forma, com excelência. E eu não estou dizendo que isso seja errado. Nós temos que dar o nosso melhor, sim. A Bíblia diz em Colossenses que em tudo o que fizermos, façamos como se estivéssemos fazendo para Deus e não para os homens. Eu acho que a tecnologia é uma grande aliada da humanidade hoje, mas ela precisa ser usada com inteligência e na dose certa. A tecnologia passou a fazer parte da nossa vida e ela facilita muitas coisas, desde as mais simples até as mais complexas. Por exemplo, a maioria de nós não consegue mais viver sem o celular. E eu falo de mim mesmo, tá? Eu tô aqui abrindo meu coração para você. Eu leio a Bíblia no celular. Eu leio ou ouço livros no celular. Eu controlo as minhas finanças, pago minhas contas, compro e vendo, faço cursos online, tudo pelo celular. Eu tenho até um aplicativo que me informa o tempo e a qualidade do meu sono. E existem aplicativos que até medem a pressão das pessoas. Só que no meio disso tudo, nós temos as redes sociais. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter e etc. O próprio WhatsApp, que nos permite comunicar com pessoas que estão longe. E às vezes a gente usa o WhatsApp para falar com pessoas que estão perto da gente, não é verdade? Já houve dias em que eu estava no quarto fazendo alguma coisa e aí chegou uma notificação no WhatsApp. E quando eu fui ver, era minha esposa me dizendo assim: o almoço está pronto. E eu sei que eu estou falando aqui para muitas pessoas que talvez estejam também vivendo essa mesma realidade e que já estão percebendo isso. Uma vez eu vi uma frase que dizia assim: a tecnologia serve para aproximar os que estão distantes, mas ela distancia os que estão perto. Você já reparou que muitas vezes a gente senta à mesa para almoçar, a família está ali reunida, mas cada um olhando para a tela do seu celular? E olha só, eu não estou dizendo que a tecnologia seja de todo ruim. Ontem mesmo a minha mãe me ligou em vídeo e eu conversei bastante tempo com ela. Minha mãe mora em uma cidade próxima de Belo Horizonte e já fazia um tempo que a gente não se via, que a gente não se falava. O fato de ela ter me ligado em vídeo foi maravilhoso. Mas sabe o que eu acho que está acontecendo? O ser humano inventou a tecnologia para ganhar tempo. E realmente nós estamos ganhando tempo. Só que o que nós estamos fazendo com esse tempo que deveria sobrar no nosso dia? A gente se enche de mais tecnologia. E aí nós não temos tempo para dedicar a quem amamos. Os pais não estão mais passando um tempo de qualidade com os filhos. O marido não investe em um tempo de qualidade com a esposa e vice-versa. As pessoas não têm paciência de ouvir um áudio de 3 minutos, irmãos. Quando você manda um áudio assim, a pessoa até brinca: nossa, você me mandou um podcast. E se o áudio for longo, as pessoas vão ouvir na velocidade 2. Sabe por quê? Para ganhar mais tempo. E tempo para quê? Para ficar no celular, no computador ou na televisão. Repara uma coisa, ninguém mais chega para você dizendo assim: eu li uma coisa em um livro que me chamou a atenção. Não, agora elas chegam dizendo: eu vi um vídeo curto. E às vezes elas nem sabem de quem é o vídeo, nem onde assistiu, porque no final do dia foram tantos vídeos curtos que ninguém mais lembra de nenhum. E nessa ânsia por consumir mais conteúdo, nós acabamos com a mente cansada. E aí, quando dormimos, não dormimos direito. Parece que o cérebro não para de trabalhar. Hoje mesmo eu estava lendo a Bíblia no computador. Até irônico, né, falar isso. Eu tenho várias Bíblias físicas, mas para facilitar a minha vida, eu estava lendo no computador, para ganhar mais tempo. E o Espírito Santo me lembrou desse texto de Isaías 40. E aí eu fiquei pensando, por que essa geração anda tão cansada? E eu não estou falando só de pessoas adultas. Eu vejo jovens e adolescentes extremamente cansados. E isso me preocupa muito, irmãos. Olha só, eu sei que essa mensagem é muito importante. E eu gostaria que ela alcançasse muitas pessoas.
Quando você dá um like aqui no vídeo, o YouTube recomenda para pelo menos mais 10 pessoas esse conteúdo aqui. Então, dê o seu like. Eu te peço isso, por gentileza. Se você gosta de reflexões bíblicas, eu convido você a se inscrever aqui no canal Minuto com Deus. Aqui nós postamos reflexões todos os dias. Se inscreva e ative as notificações, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Nós não somos ligados a nenhuma igreja, a nenhuma instituição, a nenhum partido político, não recebemos verba de ninguém. Então, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui diariamente, considere se tornar membro do canal ou nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, que Deus abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida. Continuando com a mensagem. Nós já temos os problemas naturais da vida com os quais nós precisamos lidar. As decepções, as perdas, as enfermidades, a luta para sobreviver, trabalhar, ter uma casa, uma roupa, um alimento. E além dessa luta cotidiana, nós ainda travamos essa luta interna, essa luta de uma mente visivelmente sobrecarregada, porque a mente humana não está preparada para tanta informação, tantas notificações, tanto barulho. E é interessante que Isaías começa dizendo que Deus não se cansa. E Deus é uma fonte inesgotável de força. Eu vou ler o versículo 28 novamente, olha só. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Mas de nada valeria essa informação para nós se ela não viesse acompanhada dos versículos seguintes. A partir do verso 29. Ele, falando de Deus, fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aleluia! Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando eu leio isso aqui, eu entendo que é possível nós vivermos nesse mundo de tanta informação, de tanta tecnologia, de tanta velocidade, sem nos cansarmos, sem vivermos a vida exaustos e sobrecarregados. Mas a pergunta é, como que nós recebemos essa força que vem de Deus? Se você está cansado, cansada, sentindo que seu corpo, sua alma e o seu espírito estão a ponto de desfalecer, eu quero te mostrar agora como receber a força que vem de Deus. Eu leio com você agora o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, dos versículos 28 ao 30. São palavras de Jesus. Olha o que ele disse. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O segredo para vencer esse cansaço, primeiramente, é ir até Jesus. Vá até Ele em oração, buscando a revelação da palavra de Deus, lendo e meditando na Bíblia todos os dias. Tira um tempo para isso. Jesus promete que, quando nos aproximamos dele, ele nos dá descanso. E a palavra descanso aqui, no original grego, ela vem do verbo anapuon. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá? Mas significa descanso interior profundo, alívio da alma, refrigério espiritual, pausa que restaura as forças, cessar da inquietação, da ansiedade e do peso emocional. Olha que tremendo, irmãos. Não fala apenas do descanso físico, é um descanso que atinge o interior do nosso ser. Naquela época, Jesus estava falando para pessoas que estavam sobrecarregadas pela lei e pelas tradições religiosas pesadas,
Pessoas que estavam cansadas emocionalmente, oprimidas espiritualmente, além de estarem sendo exploradas financeiramente pelos romanos. A vida moderna vai continuar sendo agitada. As notificações vão continuar chegando e os desafios do dia a dia não vão desaparecer. Mas a grande questão não é quanto barulho existe ao seu redor. A grande questão é onde você está buscando as suas forças. Deus não mudou, irmãos. Ele é o mesmo que sustentou o seu povo lá no deserto. É o mesmo Deus que fortaleceu Elias quando Elias queria desistir. O Deus que sustentou Paulo dentro de uma prisão e colocou um cântico nos lábios dele. E esse mesmo Deus está olhando para você hoje e dizendo: vem até mim, venha agora. Mesmo com o seu cansaço, com as suas dúvidas, com a sua incerteza, com o seu coração pesado, porque é exatamente aí na sua fraqueza que a força de Deus se aperfeiçoa. Então eu quero te desafiar. Antes de pegar o celular amanhã de manhã, fala primeiro com Deus. Antes de consumir mais um conteúdo, deixa Ele te consumir. Dedique um tempo do seu dia à leitura bíblica, à oração, a um momento de solitude e ouça o que Deus tem a falar com você. Aí sim, você vai receber um verdadeiro descanso. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Amém? Diante dessa palavra, eu quero orar por você. Se você tem um pedido de oração específico, escreva ele aqui nos comentários. Se você não quer detalhar o seu pedido de oração, coloque apenas a área da sua vida que precisa de um toque de Deus, talvez de um descanso, um alívio, um refrigério. Se você está orando por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui agora. Quando você escreve um nome aqui nos comentários, esse nome se torna alvo da oração de milhares de pessoas que vão assistir a esse vídeo aqui. E junto com o seu pedido de oração, escreva pela fé o seguinte: minhas forças serão renovadas. Amém? Declare isso com convicção. Minhas forças serão renovadas. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela revelação da Tua palavra e pela maneira tão prática como ela pode se aplicar aos nossos dias. Ó Deus, o Senhor sabe do cansaço que muitas pessoas que estão aqui ouvindo essa palavra estão carregando. Cansaço no corpo, na mente e na alma. Tem pessoas que já chegaram aqui exaustas, com o peso de uma semana difícil, de um mês difícil, de um ano que está sendo exaustivo para ela. Mas a Tua palavra é fiel quando diz que o Senhor fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Nós cremos e tomamos posse dessa promessa, Pai. Eu quero orar especialmente por aqueles que estão esgotados fisicamente, por essa pessoa que mal consegue descansar e por aqueles que já acordam cansados. Que o Teu Espírito Santo seja o refrigério que eles precisam. Que a Tua presença seja a força que essa pessoa precisa. Eu quero orar também, Pai, por aqueles que estão sobrecarregados emocionalmente. Pelas pessoas que carregam decepções que ainda doem no coração dela, que ainda lidam com perdas que estão pesando no seu coração, por relacionamentos que estão desgastados. Jesus pediu que fôssemos até Ele para que recebêssemos descanso. Então nós estamos aqui, Senhor. Nós viemos porque a Tua promessa é verdadeira e nós cremos que o Teu amor é inabalável. Nós lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade e cremos que o Senhor tem cuidado de nós. Visita, meu Pai, cada pessoa que está com o coração apertado, com a mente cheia de preocupações, que ela possa descansar no Senhor e lançar sobre Ti esse peso, que elas encontrem no Senhor o descanso que o mundo não é capaz de dar. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando dificuldades financeiras. Pessoas que não sabem como vão pagar as suas contas, que estão lutando para colocar comida na mesa e para sustentar essa casa. Supre, meu Deus, cada necessidade.
visita essa família. O Senhor é dono de todo ouro e toda prata. Portanto, Deus, seja o nosso provedor. Eu quero orar pelos casais que estão cansados um do outro, pelas famílias que estão vivendo juntas, mas distantes, debaixo de um mesmo teto. Que o teu amor, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, seja a ponte que reconecte essas relações. Que os pais voltem a enxergar os filhos, que os cônjuges voltem a se ver, a conviver de verdade. Ó Deus, e eu quero orar de uma forma muito especial pelos jovens e adolescentes, Pai. Por essa geração que cresce imersa em tanto barulho, em tanta informação e que está tão cansada, mesmo sem entender por quê. Que a tua voz fale ao coração deles mais alto do que as vozes do mundo. Ó Deus, que cada pessoa que clicou para assistir esse vídeo, para ouvir essa mensagem, saia daqui mais leve, mais renovada. Que a presença do teu Espírito Santo, que é como água viva para nossa alma, seja sentida de forma real nesse lugar e em cada coração. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém e amém. Eu quero que você receba essa palavra no seu coração verdadeiramente como se fosse uma carta escrita por Deus, especialmente para você, nesse momento da sua vida. Ele sabe do seu cansaço, ele vê o peso que você está carregando e ele não está te pedindo que você se esforce mais. Ele está te convidando para descansar nele. Que essa mensagem, então, não fique só na sua memória, mas que ela possa alcançar o fundo da sua alma e produzir uma mudança real na sua vida. Você não está sozinho, você não está sozinha. E as suas forças vão ser renovadas no Senhor. Amém? Se essa mensagem abençoou sua vida, não guarde ela só para você. Essa é uma mensagem que vale a pena você mandar para os seus contatos. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo à noite. Que a paz de Cristo esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, sobre o seu trabalho. Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida hoje, irmãos. Algo que o inimigo não quer que você ouça. Mas se você chegou até aqui, é porque Deus queria que você escutasse isso. Eu quero compartilhar com você um texto da Bíblia que está no livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 15. Eu vou ler primeiro na versão NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim: Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. E na versão A Mensagem está escrito assim: O Eterno, o Senhor, o Santo de Israel, está dando este conselho solene. Se querem salvação, voltem para mim e parem com esses esforços inúteis para se salvar. Sua força virá depois que se acalmarem, em completa dependência do meu poder. Exatamente aquilo que vocês se recusam a fazer. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Portanto, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. O capítulo 30 do livro do profeta Isaías é uma advertência de Deus ao povo de Judá.
porque eles estavam vivendo uma crise política e espiritual. A Assíria, uma potência militar cruel e ameaçadora, ela estava avançando. E o povo de Judá, em vez de confiar em Deus, estava correndo para fazer alianças com o Egito, ou seja, buscando proteção humana. Só que essa atitude mostrava uma coisa: falta de fé. O povo não confiava mais no livramento de Deus. Eles preferiam estratégias humanas, diplomacia, exércitos estrangeiros. Eles buscavam segurança onde Deus já tinha avisado que haveria destruição. Irmãos, a tragédia da alma humana não é só o pecado, mas a recusa em ser salvo, em ser salva. Deus oferece descanso e o homem responde com pressa. Deus oferece silêncio e o homem responde com barulho. Deus muitas vezes oferece confiança e as pessoas exigem o quê? Provas. Você vive se distanciando de Deus e de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Vive se distanciando do propósito do Senhor, da ajuda dEle, e continua buscando por uma segurança humana, por uma estabilidade material, por bens, lucro, sendo que Deus está te chamando para ter um relacionamento com Ele. Ele está te chamando para viver uma vida com Cristo. Deus está dizendo para você hoje o que Ele disse àquele povo. Se vocês voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos, confiem em mim e eu lhes darei força. Pare de lutar contra aquele que tem os seus dias todos contados em um livro. Se entregue ao Criador. Viva uma vida com Deus. Talvez você não perceba, mas essa distância que você insiste em manter, ela está te enfraquecendo. Você diz que está cansado, mas você não para descansar no colo de Deus. Você diz que quer paz, mas rejeita o caminho da calma que só o Espírito Santo pode trazer. Você se enche de tarefas, de compromissos, de distrações, mas o seu coração continua vazio. Você não foi criado para viver desse jeito. Então, não permita que o inimigo te conte essa mentira mais uma vez. Você foi criado para andar com Deus, para viver com Ele. E Ele ainda está aqui, te chamando para mais perto. No livro de Hebreus, no capítulo 4, do verso 9 ao verso 11, diz o seguinte: assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Olha só, Deus não precisa de você, pois a obra dele vai ser cumprida com ou sem você. Ele é soberano e nenhum dos planos dele vão falhar. Porém, Deus quer que você faça parte da obra dele. Ele quer você por perto. Sabe o que mais me corta o coração, irmãos? É que tem gente que escuta essa palavra e continua dizendo não. Não com a boca, mas com as atitudes. A pessoa diz que acredita, mas ela vive confiando mais no dinheiro do que em Deus. A pessoa diz que é de Deus, mas vive de acordo com os padrões do mundo. Ela diz que quer mudança, mas não aceita a única coisa que transforma: a presença de Deus. Mas ainda dá tempo, pois Deus te quer perto e Ele não desistiu de você. E se você me ouviu até aqui, é porque tem algo dentro de você
que ainda sente esse chamado. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E junto com o seu pedido de oração, escreva pela fé a seguinte declaração: meu descanso está em Deus. Amém? Você pode declarar isso com convicção. Meu descanso está em Deus. Você quer continuar fazendo parte dessa corrente de oração? Se você quer, clica nesse botão que está aqui embaixo, logo abaixo do vídeo, está escrito assim, inscreva-se. Porque assim o seu nome fica registrado nessa corrente de fé, nesse grande movimento onde uns oram pelos outros. E você vai receber palavras como essa para a sua vida todos os dias. Tem muita gente querendo tudo o que é de Deus, menos o próprio Deus. As pessoas querem as bênçãos, mas não querem o compromisso. Querem a cura, mas não querem mudança. Elas querem o alívio, mas não querem se render aos pés do Senhor. Não viva desse jeito. Vá na contramão do mundo. Deus não quer ser um atalho na sua vida. Ele quer ser um único e principal caminho. E quando você entende isso, quando você entende que a maior dádiva de Deus é a própria presença dele, você para de fugir. Você volta para a presença dele todos os dias. Você se acalma e finalmente encontra aquilo que você está procurando: paz, força e salvação. Deus está te esperando hoje e Ele te quer perto dele. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Por isso, se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui e declare pela fé: meu descanso está em Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por falar conosco com tanto amor. Obrigado porque, mesmo quando fugimos, o Senhor continua nos chamando de volta. Obrigado porque o Senhor nos quer por perto, não por interesse, mas por amor. Pai amado e querido, nos perdoa por cada um dos nossos pecados. Nos perdoa por tantas vezes termos buscado segurança onde não há segurança. Por termos confiado mais na nossa força do que no teu cuidado. Nos perdoa por termos vivido como se estivéssemos sozinhos, quando o Senhor sempre esteve aqui. Nos perdoe, meu Pai, por todas as vezes que te dissemos não com as nossas atitudes. Nos lava, nos limpa e nos purifica. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a confiar. Nos ajuda a parar de correr da Tua presença e correr para a Tua presença. Nos ensina a descansar em Ti, mesmo quando tudo lá fora está em guerra. Nos ensina a termos calma quando o mundo nos exige pressa. Nos ensina, Senhor, a termos fé quando tudo ao nosso redor parece desabar. Porque a Tua palavra nos prometeu aqui: se nós nos voltarmos para Ti e ficarmos calmos, nós seremos salvos. E é isso que nós queremos, Deus. Queremos voltar, queremos confiar, queremos ficar contigo. Eu apresento diante do Senhor essa pessoa que está me ouvindo agora. Eu oro por esse homem, por essa mulher, por esse irmão e por essa irmã, que talvez estejam cansados de lutar sozinhos. Pessoas que estão vivendo com ansiedade, com medo, exaustas. Eu oro para que a Tua presença invada esse lugar, essa família. Que a paz do alto venha sobre esse coração agora. Que a força do Senhor venha sobre esse corpo fraco, cansado. Que a esperança renasça dentro dessa mente, que estava até esse momento cheia de incredulidade, de dúvidas,
e que essa pessoa possa sentir agora que o Senhor ainda está aqui e o Senhor ainda a quer por perto. Eu quero apresentar diante de Ti, Pai, cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. Cada filho, cada filha, cada familiar citado aqui. Eu oro por aqueles que enfrentam crises, dívidas, diagnósticos médicos desfavoráveis. Eu oro por aqueles que enfrentam traições, vícios, por aqueles que se afastaram da Tua presença. Ó Deus, que o Senhor acolha cada nome, cada lágrima, cada clamor. Que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na vida dessa pessoa. Que ela volte para a Tua presença todos os dias e ali encontre descanso. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba no seu coração essa palavra. Olha só, tem dias que você já fez tudo o que devia fazer e você continua preocupado. Você continua com a mente cheia de preocupação, de ansiedade, de culpa. Descansa em Deus. Peça ao Espírito Santo. Fala com Ele, Senhor, eu quero descansar nas Tuas promessas. Eu quero descansar em Ti. Tira esse peso dos meus ombros. Sabe, irmãos, tem problemas que nós não vamos resolver. Tem problemas que nós só temos que entregar nas mãos de Deus. Você já fez tudo o que podia? Então agora, deixa Deus agir. Ele vai agir do jeito dele, no tempo dele, como Ele quiser, usando quem Ele quiser. Não fique preocupado. Jesus disse em Mateus 11 o seguinte: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Em várias passagens bíblicas, Deus fala sobre descanso. Por isso que o Espírito Santo me conduziu a trazer essa palavra para você hoje. Você precisa descansar no Senhor. Entregue as suas preocupações, os seus problemas, os seus anseios nas mãos dele e durma tranquilo, descanse tranquilo. Considere que você está nas mãos daquele que te criou, do Senhor do universo, e Ele é poderoso para te dar refrigério. Amém? Em nome de Jesus. E se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus tem poder para mudar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Talvez a visão seja o mais simbólico dos sentidos. Desde a antiguidade, enxergar foi associado a compreender, discernir, iluminar. Os filósofos diziam que a ignorância era como viver numa caverna escura e que o saber era como ver à luz do sol. Não por acaso, até hoje, nós usamos expressões como agora eu vejo, para dizer que finalmente entendemos algo. E curiosamente, embora os olhos sejam apenas um instrumento físico, é no cérebro e mais ainda na alma que a verdadeira visão acontece. O olho humano é capaz de distinguir cerca de 10 milhões de cores diferentes, mas ainda assim pode ser cego para aquilo que é mais importante: a realidade espiritual, o valor das pessoas, a direção de Deus.
Por isso, enxergar, no sentido mais profundo, é um dom que vem do alto. E é sobre isso que essa reflexão vai tratar hoje. Sobre os diferentes tipos de visão e o que Deus deseja nos mostrar. Você já reparou que muitas vezes nós queremos que as pessoas enxerguem o mundo como nós enxergamos? Queremos que elas vejam com os nossos olhos, que elas compreendam com a nossa perspectiva. Mas será que nós mesmos estamos vendo com clareza? A palavra do Senhor nos mostra que há diferentes níveis de visão e que sem a ação do Espírito Santo nós podemos estar vendo de forma distorcida pelas lentes do medo, da raiva, enfim, de sentimentos que distorcem a realidade ao nosso redor. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like nesse vídeo. Quando você dá o like, o YouTube entrega essa mensagem para outras pessoas. Se você está chegando por aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e quando você se inscrever, ative as notificações. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e ele está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. O primeiro versículo que eu quero compartilhar com você, dentro dessa reflexão sobre a visão, sobre os olhos, está em 2 Reis, capítulo 5, do verso 15 ao 17. Ele diz o seguinte: O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E no verso 17 diz assim: E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Às vezes, o medo toma conta da gente, porque nós estamos considerando apenas o que está diante dos nossos olhos. O servo do profeta Eliseu enxergou os exércitos inimigos, mas ele não conseguiu enxergar a providência de Deus. Cavalos e carros de fogo que Deus já havia providenciado para aquela batalha. Nós precisamos de uma visão espiritual, como a de Eliseu, para confiar que Deus está agindo, mesmo quando nós não enxergamos. O segundo texto que eu quero compartilhar com você está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, do verso 22 ao verso 25, que diz assim: Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Eu vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista foi restaurada. E ele via tudo claramente. Esse é um milagre realizado por Jesus em duas etapas. Na primeira etapa, o cego passa a enxergar
parcialmente. Ele vê pessoas como árvores. Muitas pessoas enxergam os outros, as outras, como objetos, como obstáculos, ou simplesmente como instrumentos para cumprirem os seus desejos, para realizarem os seus propósitos. Só Jesus pode restaurar a nossa visão, para que nós vejamos o outro em sua dignidade e no seu valor. Deus quer hoje restaurar a sua visão para que você veja gente como gente. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé aqui nos comentários o seguinte: Senhor, restaura a minha visão. Amém? Faça esse pedido de oração aqui para Deus. Senhor, restaura a minha visão. E o terceiro texto, escrito pelo apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, que diz assim: Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era, e aqui Paulo escreve Deus com D minúsculo, o Deus dessa era, o Deus deste século, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Existe uma batalha espiritual sendo travada pela nossa visão. A cegueira espiritual impede muitas pessoas de enxergarem plenamente a luz do Evangelho. E nós temos que orar para que Deus remova esse véu. Em Mateus capítulo 5, verso 8, Jesus disse o seguinte: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, a verdadeira visão não depende só dos olhos, mas da pureza do coração. Para enxergar com clareza a vida, as pessoas, até o próprio Deus, nós precisamos de um coração alinhado com Ele. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem nesse momento com os olhos turvos pela dor, pelas decepções, pelas circunstâncias, pelo medo. Talvez você tenha enxergado pessoas como ameaças. Talvez você esteja vendo a vida como um fardo. E até mesmo você esteja vendo Deus como alguém muito distante. Mas o convite de hoje do Espírito Santo é muito claro. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Por isso que eu pedi para você escrever: Senhor, restaura a minha visão. Não existe transformação sem verdadeira visão. Não existe cura sem revelação. É por isso que a gente precisa orar como Eliseu orou, clamar como o cego de Betsaida e buscar a pureza do coração prometida por Jesus lá no Sermão da Montanha. O nosso desafio de hoje é esse: não se conforme em enxergar com os olhos da carne. Peça a Deus uma nova lente. Clame a Ele por discernimento. Deixe o Espírito Santo purificar sua visão para que você veja o que Deus quer que você veja. A glória dele sobre você. O valor do próximo ao seu lado. E o propósito eterno que está à sua frente. Você está pronto para ver como Deus vê? Então eu quero orar pela sua vida. Amém? Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. E não se esqueça de declarar pela fé: Senhor, restaura a minha visão. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, hoje nós nos colocamos diante de Ti com um único clamor: restaura a nossa visão. Abre os nossos olhos espirituais. Abre os olhos, Pai, do nosso entendimento, da nossa fé, do nosso coração.
Porque muitas vezes nós temos andado como cegos, tropeçando em sentimentos confusos, em julgamentos errados, em medos que nos paralisam e em ilusões que nos afastam da tua verdade. Assim como o servo de Eliseu, nós nos sentimos cercados. Vemos exércitos de problemas ao nosso redor. E o desespero tenta tomar conta do nosso coração. Mas hoje nós te pedimos, Pai, abre os nossos olhos para que vejamos que o teu exército é maior, que o Senhor já está agindo, mesmo quando os nossos olhos naturais não conseguem perceber. Assim como aquele cego que via homens como árvores, talvez nós tenhamos enxergado as pessoas de forma distorcida, como ameaças, como objetos, como meios para alcançar os nossos fins. Perdoa-nos por isso, ó Deus. Cura a nossa visão emocional e relacional. Ensina-nos a ver como o Senhor vê, com compaixão, com graça e amor. Eu oro por aqueles que estão cegos espiritualmente. A tua palavra diz que o Deus deste século, o nosso inimigo, cegou o entendimento de muitos, para que não vejam a luz do Evangelho. Por isso eu peço, Pai, remova esse véu, traz salvação, entendimento e revelação àqueles que ainda estão nas trevas. Purifica o nosso coração, porque os puros de coração verão a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a cultivar uma vida de santidade, de arrependimento, de obediência. Que a nossa visão não seja distorcida pelo pecado ou pela amargura, mas que ela seja iluminada pela Tua presença. Eu quero orar por cada pedido de oração que está sendo apresentado aqui pelos meus irmãos nos comentários desse vídeo. Visita, Senhor, aquele que está enfermo e dê a ele a cura. Restaura essa pessoa que está vivendo um momento de crise no seu casamento, na sua família, nas suas finanças. Renova as forças daqueles que estão cansados. Consola essa família, ó Deus, que está enfrentando a dor da perda, a dor do luto. Sustenta com o teu vigor aquele que já não sabe mais para onde ir. Tu és o Deus que tudo vê. O Senhor vê as nossas dores, as nossas lágrimas e até o nosso silêncio. E nós confiamos que o Senhor já está agindo em nosso favor. Por isso nós terminamos essa oração declarando: abre os nossos olhos espirituais. Nós queremos ver a Tua glória, queremos ver a Tua mão sobre nós, queremos ver a vida com os Teus olhos. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa palavra abriu seus olhos de alguma maneira, não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar aqui do lado de cá. Selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos. Mande para pelo menos 3 pessoas que você ama e que você sabe que precisam ouvir essa mensagem. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Tem momentos na nossa vida em que a nossa alma fica cansada. O coração desacelera, a fé parece distante e você nem sabe explicar direito o que está sentindo. Você só sabe que está vazio, desanimado e talvez até decepcionado com Deus, mesmo que você não tenha coragem de falar isso em voz alta. O desânimo é um inimigo silencioso. Ele chega aos poucos. Às vezes vem disfarçado de cansaço, de estresse, de frustração. Outras vezes ele vem vestido de lógica. Você até tenta se convencer de que não vale mais a pena insistir, que já deu, que Deus prometeu, mas não fez, que talvez você tenha entendido errado. E aí,
dia após dia, sem perceber, você deixa de orar. Você simplesmente para de orar. Para de acreditar, para de tentar. Você já não espera mais por aquele milagre. Já não sonha mais com o recomeço. Você simplesmente vai vivendo. Mas por dentro, você está apagado. Deixa eu te contar uma coisa. Você não foi chamado para viver assim. Essa escuridão não é a sua casa. Essa apatia não é a sua identidade. O seu coração foi feito para crer. A sua alma foi criada para confiar. E se você ainda está aqui, ouvindo essa palavra, é porque Deus ainda quer reacender essa chama dentro de você. Talvez você já tenha chorado demais, talvez esteja se arrastando por dentro, talvez já tenha tentado de tudo, mas se ainda resta um sopro de fé aí dentro, então respira fundo, porque hoje você vai orar. E você vai orar até que algo aconteça. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Que o Senhor esteja com você aí agora, te dando força, clareza e fé para continuar. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante, porque através dele nós conseguimos alcançar muitas vidas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você estiver passando por um momento difícil na sua vida, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Compartilhe a sua dor com a gente. Coloque o nome de alguém por quem você está orando. Escreva aqui o milagre que você tem buscado, a resposta que você tem esperado. No final dessa mensagem nós vamos orar juntos. Eu vou orar por você, mas eu quero que você ore junto comigo. Amém? E junto com o seu pedido de oração, escreva pela fé aqui o seguinte: a tua vontade é melhor do que a minha. Escreva isso como uma oração sincera diante do Senhor. A tua vontade é melhor do que a minha. Hoje eu quero compartilhar um texto breve com você que está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 28. Diz assim: mulher, você tem muita fé. Que seja feito como você quer. Essa frase saiu da boca de Jesus. E essas palavras não foram ditas para uma rainha, nem para uma discípula famosa, nem para alguém perfeito. Ela foi dita a uma mulher estrangeira, desprezada pelos discípulos, ignorada no primeiro momento, mas que não desistiu. Era uma mulher cirofenícia. Ela veio até Jesus porque a filha dela estava sofrendo muito. Ela gritou, insistiu, implorou. Mas no começo é interessante que Jesus não respondeu nada. Ele ficou em silêncio. E o que a gente faz quando até o céu fica em silêncio? Quando parece que Deus está ouvindo todo mundo menos você. Muita gente nessa hora desanima, vai embora, se decepciona, se fecha, mas aquela mulher permaneceu ali. Ela ficou, mesmo sendo rejeitada pelos discípulos, mesmo sendo tratada como alguém de fora. E quando finalmente Jesus fala com ela, ele diz que não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Parece uma palavra dura, só que aquela mulher não se ofendeu. Ela estava ali pela sua filha. Ela olhou para Jesus e respondeu com fé:
mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher não queria palco, ela não precisava de um banquete, ela só queria uma migalha. Porque ela sabia que uma migalha de Jesus era suficiente. Irmãos, essa mulher representa uma fé que é rara hoje em dia. Uma fé que não se ofende com o silêncio. Uma fé que não se afasta diante da espera, que não larga Jesus quando o milagre demora. E é por isso que Jesus falou assim: você tem muita fé. E naquele momento a filha dela foi curada. Você entende isso? A resposta veio porque ela continuou, ela perseverou, ela orou até que algo acontecesse. Talvez hoje você esteja se sentindo como essa mulher, ignorado, colocado de lado, pensando que o céu está calado, mas o silêncio não é ausência. O silêncio é prova de fé. E fé de verdade não precisa de aplauso, de sinais, ela só precisa de raiz. Continue orando, continue crendo. Mesmo que você se sinta o último da fila, porque o Deus que viu aquela mulher também está vendo você. E Ele continua dizendo que seja feito como você quer. A fé que insiste é a fé que recebe resposta. Em Salmos 42, versículo 5, está escrito assim: por que estou tão triste? O salmista conversando com ele mesmo. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Você já teve que se encarar de verdade? Conversar com você mesmo? Ficar em silêncio por alguns minutos e perceber que o problema não é só o que está acontecendo do lado de fora, mas o que está desabando aí dentro? Tem dias que a gente acorda meio estranho, não é? A gente nem sabe o motivo, ou talvez até a gente saiba e só não quer admitir. O coração está apertado, a mente fica pesada e a vida vai seguindo. A vida continua, mas você sente que não está indo junto. E o pior é que por fora está tudo funcionando. Você levanta, se alimenta, trabalha, responde mensagens, sorri quando precisa sorrir, mas por dentro você está se arrastando. E ninguém percebe, mas você sabe. E chega uma hora que você precisa se encarar. Parar de fingir e dizer para si mesmo: ei, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Isso também é fé, irmão. Ter coragem de olhar no espelho e admitir que você perdeu o ritmo, mas que você ainda quer voltar, isso também é fé. E talvez esse seja o seu ponto de virada. Não é uma pregação emocionante, não é um louvor triunfante, é você mesmo decidindo se levantar. É você dizendo: eu não quero viver assim. Eu não quero continuar nesse vazio. É você puxando de volta a sua própria esperança e dizendo: chega, eu já me deixei cair demais. Agora eu vou me lembrar de quem é o Deus que cuida de mim. Porque Ele cuida. Mesmo quando você se esquece, mesmo quando você duvida, mesmo quando você tem vontade de parar, de desistir. E se você, por algum motivo, parou de orar, parou de sonhar, deixou de acreditar, hoje é o dia de retomar isso. Você ainda vai sorrir por coisas que hoje só te fazem chorar.
Você ainda vai agradecer pelas vitórias que agora parecem ser impossíveis. Mas para isso, você precisa se levantar por dentro, encarar o que está te afundando e colocar a esperança no lugar certo. Colocar a sua esperança em Deus. Você ainda vai louvá-lo. Amém? Isso é o que vai acontecer com quem não desiste. Tem gente que pensa que orar é só pedir as coisas para Deus. Mas eu aprendi uma coisa. Orar também é resistir. É manter viva a chama da fé, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. É dizer para Deus, eu ainda estou aqui, eu não desisti, e mesmo sem entender, eu continuo falando com o Senhor. Isso também é fé. A oração é o que segura a gente no lugar quando o mundo tenta arrancar. É o que mantém a esperança acesa quando tudo já desanimou a gente, sabe? É como se fosse uma raiz espiritual que mesmo sem barulho, mesmo escondida, continua te mantendo ali firme. Tem situações que a gente enfrenta em silêncio. Tem coisas que a gente não tem coragem de falar para ninguém. Mas Deus escuta. Ele escuta o que você diz e o que você sente. E mesmo que a resposta demore, orar continua sendo a forma mais poderosa de declarar que você acredita. Talvez você esteja orando há tanto tempo que já pensou em parar. Já pensou que Deus não vai fazer, que não tem mais jeito, mas independentemente do que aconteça, eu quero que você entenda, Deus está contigo. Deus está contigo, porque Ele prometeu. Em Mateus 28, versículo 20, Jesus falou o seguinte: e lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Todos os dias. Todos os dias foi o que Jesus falou. Nos dias bons, nos dias maus, naqueles dias que você não tem vontade de fazer nada, naqueles dias em que você parece ter uma fé pequenininha, Jesus está aí com você. Quando você ora sorrindo, ou quando você ora chorando, quando você acredita com todas as suas forças, ou quando você só consegue dizer assim, socorro Deus, como aquela música, né? Socorro Deus. Ele está com você, não como alguém distante, mas como um pai que te vê, te escuta e continua sustentando a sua caminhada. Então, continue orando, continue crendo. Não porque você sabe o que vai acontecer, mas porque você sabe quem está ao seu lado. Não deixe de acreditar. Jesus te ama, Ele tem um propósito para a sua vida, para a sua família. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Isso é um ato de fé também. E declare o seguinte: a tua vontade é melhor do que a minha. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra. Eu te agradeço por cada pessoa que chegou até aqui. Te agradeço porque o Senhor ainda fala conosco. Porque mesmo quando tudo parece silêncio, a tua presença continua sendo real. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por sustentar a nossa fé, mesmo quando ela está por um fio. Obrigado por lembrar com amor que ainda vale a pena orar, que ainda vale a pena acreditar, que ainda existe propósito, mesmo quando a gente não vê.
nós queremos te pedir perdão, Pai. Nos perdoe pelas vezes em que o desânimo foi mais forte do que a nossa oração. Por cada dia em que deixamos de dobrar os joelhos, porque achamos que não adiantava mais. Perdão por ter deixado o tempo passar sem abrir a boca, sem levantar os olhos, sem nos lembrar de quem é o Senhor. Perdão pelas promessas que nós desacreditamos, pelas palavras que nós já não declaramos mais para o Senhor. Hoje nós estamos aqui, voltando para a Tua presença. Não com tudo resolvido, mas com o coração aberto, com a alma cansada talvez, mas disposta, querendo Te encontrar novamente, querendo reacender aquilo que apagou, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor conhece a dor que a gente não consegue explicar. Só o Senhor entende o silêncio que nós carregamos por dentro. É por isso que nós oramos. Não porque está tudo bem, mas porque nós ainda cremos que o Senhor é bom, que o Senhor está aqui. Ó Deus, eu apresento ao Senhor essa pessoa que tem orado por tanto tempo, mas que por algum motivo se enfraqueceu nos últimos dias. Ela acreditou por tantos anos, mas agora se cansou. Essa pessoa que ouviu tantas mensagens, mas mesmo assim hoje se sente sozinha. Toca esse coração, Pai. Dê a ela um sinal, não um sinal de milagre, mas um sinal de que o Senhor ainda está por perto. Um sinal de que o Senhor ainda escuta. Que ela sinta agora a Tua presença, enchendo esse ambiente. Que ela sinta paz, onde nesse momento há confusão. Que ela receba forças, vigor, onde só havia esgotamento. E que ela receba no seu coração essa verdade de que o Senhor não está longe. O Senhor está ao lado dela, até o último dia, até o final dos tempos. Eu oro por essa pessoa que não vê mais saída, por quem está pensando em desistir, por aquele que está cansado, exausto, desesperado. Liberta esse coração da paralisia, do desânimo. Que essa mensagem seja como um empurrão divino, dizendo: continua, ore, fique firme. Eu oro por aqueles que estão enfrentando enfermidades, dias de incerteza, de dor. Senhor, dê a cura para essa pessoa. Restaura, fortalece o sistema imunológico, acalma essa mente, dê sabedoria a esses médicos, dê paz aos familiares. Que esse momento difícil seja vivido com a certeza que o Senhor continua segurando cada detalhe. Eu oro por aqueles que estão lutando contra os vícios. O vício do álcool, dos jogos, vício da pornografia, da mentira, qualquer tipo de compulsão. Quebra essas correntes, Pai. Tira essa pessoa desse ciclo. Dê a ela a Tua liberdade. Eu quero orar por esse casamento que está em crise, por esse casal que está pensando em se divorciar. Visita essa família, esse relacionamento. Ensina essas pessoas a perdoar, a recomeçar, a amar com paciência. Conceda, Pai, um novo tempo para esse casal. Um tempo de maturidade, de leveza, de empatia, de paz. Eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Todas as pessoas que estão orando aqui por suas famílias, por um amigo, por um filho, por um parente, todos os nomes que foram mencionados aqui nos comentários. Conceda a cada um
aquilo que foi pedido, segundo a tua vontade. Eu quero orar também por essa pessoa que não escreveu nada aqui, que não teve nem forças para escrever, mas que sentiu tudo. Por aqueles que não conseguem mais orar em voz alta. Que esse momento agora seja um recomeço. Que o Senhor fortaleça essa fé silenciosa e transforme essa pausa em um ponto de virada. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Continue crendo, continue orando, continue mantendo essa conexão com Deus, com o Espírito Santo, se alimentando da palavra. Todos os dias tem mensagens inéditas aqui, então visite o nosso canal, se inscreva, como eu disse no começo. Não deixe de ter esse momento de devocional com o Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.